A gente está aqui inaugurando o programa com o produtor Ian Iga. Tudo bem, Ian? Tudo Me ótimo. fala sobre seus projetos. Você tem vários projetos, né? Você tem, além de Ian Iga, você tem o Avan Collective, é o selo, é isso? Não, Avan Collective é o coletivo, o selo seria Avan Recordings. É Como? Avan Recordings. Ah, tá. Que é aquele AVNT. É, AVNT. Tipo, eu acho que é sei lá, pra mim ainda é algo que está sendo construído em relação a conceito e nome também. Eu até penso num rebranding assim, mas no momento é isso, assim, estamos no processo. E vários alter egos, né? Tipo, Iguanas Lair. Você estava me dizendo Iguana. que ainda mantém, que tá... O Iguana, ele, como projeto profissional, ele se tornou IVU, YVU. Só que como, sei lá, arquétipo, assim, homúnculo, existe essa imagem, né? Essa coisa meio réptil, assim. Eu acho que umas pessoas ainda me veem, me associam dessa forma, assim, sabe? Nessa estética iguana, tipo, o iguana, assim, tipo, Entendi. pessoas que me conheciam mais na época que eu atuava como iguana tocando, assim, mas já não é mais, entendeu? É Agora porque o visual para você tem muito a ver com a estética musical, né? sim. Eu acho que, principalmente pensando em réptil, assim, vem cores, texturas e habitar, assim, que é uma coisa que eu demonstro muito, assim, sabe, na minha estética. Natureza, assim, tipo, eu brinco com lugares que habito, sabe? Aham. Não apenas como corporalidade, mas como imagem, assim, sabe? Tipo, como de qual composição eu faço parte. Eu acho que quando você vê por esse lado, aí faz sentido essa coisa do iguana, assim, Entendi. de alguma forma, sabe? Mas também, sei lá, eu acho que iguana vem mais como uma associação do que como um nome. O nome mesmo eu penso como Ivu, entendeu? Legal. É porque na sua música a gente ouve várias ambiências, várias texturas, né? Então talvez a imagem ali já sirva como guia pro ouvinte, né? Sim. Se sentir inserido. Paisagem sonora, Paisagem sonora. narrativa, eu gosto. Do seu tipo de música no Brasil, porque a gente tem bastante coisa rolando em São Paulo, mas uma coisa mais experimental e de pista também ainda tá meio que engatilhando, né? Eu lembro que eu fui numa festa sua, Sim. foi em março de 2020. Foi, não, março já tinha pandemia. Já tinha pandemia, janeiro. Foi janeiro. E foi Foi muito dia bom, 31, assim, foi eu bem gostei legal. muito, achei ótimo. A Bioma. Foi, eu acho que a última vez que eu dancei bastante. Mas aí teve a pandemia e tal. Agora, depois, quais são os lugares, assim, você acha que a gente deu voltou um passo para trás, ainda você Eu está acho. batalhando por esse espaço reabrir? A pandemia ela trouxe uma vontade de experienciar, acho que a festa de uma maneira diferente. Eu acho que de certa forma abriu portas para novos gêneros nas festas, não novos gêneros que não existiam, entendeu? Eu acho que são gêneros que não tinham tanta evidência em festa, clubber, assim, as maiores que a gente conhece, principalmente. Esses novos gêneros, eles têm um espaço a mais, principalmente gêneros mais periféricos, como funk, assim. Mas como pensando em música eletrônica marginalizada, em música eletrônica experimental, fora dessa concepção da pista que tem com BPM, com música na grade, né? Assim, ouvir esse ritmo que a gente Isso é conhece. importante você falar da música da grade, né? É, Parece que é difícil o público pensar a música fora né, dessa fora grade. E do, como é que a gente do explica ritmo de dançar, grade? né? Seria aquele bumbo reto, talvez? Não só o bumbo reto, mas entender
o gênero no BPM e na grade, né? Existe, tipo, cada gênero, os elementos percussivos, eles estão posicionados em algum lugar. Às vezes são os mesmos elementos percussivos e pela posição deles muda o gênero. Então, essa compreensão da música, assim, né, tipo, que eu acho até meio mecânica, assim, e relacionada à dança, isso ainda está muito presente em festas club, assim, né. Então, gêneros, como eu disse, mais periféricos e um pouco mais marginalizados do que era o techno e o house, e agora tem um pouco mais de espaço. Por exemplo, o funk tá aparecendo muito, reggaeton tá aparecendo muito, afrobeat, e eu acho isso muito, muito interessante, muito importante, até porque sei lá, antes da pandemia eu estava um pouco mais saturada do techno, do house e, enfim, minimal. Eu Do que estava, agora? é, não, eu estava um pouco mais saturada até surgir esses novos gêneros que estão agora, mas eu ainda continuo meio saturada, só que sentindo falta não dos gêneros que estão agora ali, sentindo falta dos gêneros que nunca estiveram ali, que é justamente música mais abstrata, música, sei lá, eletroacústica, que você fala, como é o nome? Acusmática, né? Acusmática. Mas E você é a prova que dá pra fazer música experimental e de pista, né? Fora sim, da eu gosto. grade. Fora da grade. Que eu gosto muito, assim, tipo, pensar em ritmos não existentes, né? Ritmo mais espontâneo, que seria uma coisa mais generativa, assim. Você brincar com a tecnologia de um jeito mais orgânico, né? Eu penso muito na relação do meu trabalho com a natureza e eu penso que a natureza ela gera ritmos espontâneos, tipo, às vezes é o vento que faz alguma coisa bater, o fluxo da água, às vezes Tudo pode ser ritmo, né? tudo pode ser ritmo. Os irregulares E também, né? é tudo, sei lá, estica, comprime, sabe? Eu acho que pensando nisso, assim, no BPM, na desconstrução do BPM, no gênero e tirar tudo da grade, assim. Voltar pra grade também, mas poder tirar, Ter a sabe? liberdade, né? Então, eu acho que isso, enfim, é o que falta nas festas, nos circuitos aqui, tipo, espaço para esse tipo de produção. Até para poder estimular os produtores que existem hoje a produzir esse tipo de música, porque eu acho que eles têm até vontade, sabe? Mas justamente pela questão da sobrevivência e subsistência, assim. E o público, às Eles têm que fazer vezes, uma música de clube, assim, mais o público convencional. parece que tem que ser, como sempre, né? Educado um pouco pelo artista, né? Com certeza, né? Tipo, eu acho que aí entra em um conflito de produção de evento com a vontade do artista. Tipo, eu acho que todo artista tem um pouco essa vontade de, sei lá, explorar novos, se aventurar, assim, sabe? Explorar novas estéticas, novas linguagens, mas o produtor do rolê, ele, tipo, ele constrói o circuito e a rede de um jeito que o artista, ele não sente tanto essa liberdade, né? E, por exemplo, eu tenho muito esse problema, assim, de rejeição. Não vou falar que eu sou uma artista rejeitada, mas, tipo, eu sinto que se eu rejeito as estruturas do rolê como ele é, e pensando nessa questão de gêneros, se eu quero me libertar disso e eu rejeito o rolê vai me rejeitar, sabe? Eu não vou ter tanto espaço, porque eu estou rejeitando o espaço do jeito que ele é, entendeu? É Daí por isso que rola isso, você assim. chegou a produzir algumas festas, pra você ter Sim. essa liberdade, né? Sim. E Eu tive que abrir um espaço para poder tocar, né? Mas aí isso sempre vai da viabilidade, tipo, por eu estar numa linguagem que não é passada para o público de uma forma às vezes mais educativa, assim, sabe? De uma forma como uma possibilidade. O público ele não vai procurar aquilo, sabe? Porque aquilo não está nos circuitos que deviam abrir espaço para aquela é por isso linguagem, que a gente entendeu? defende o jornalismo musical experimental, porque Com certeza. parece que falta, né? Aqui, né, Parece que principalmente. falta muito, Falta. assim, né? Não é só aquilo que o público tá acostumado a ouvir, né? Uhum. Inclusive tá rolando muita coisa que aqui a gente acaba não ouvindo em São Paulo, né?
E o que que você acha da entrada do artista? Por exemplo, você lançou um EP em 2020 que eu acho muito legal, que é o Cylon. Como é que foi para você divulgar ele aqui? Se ele teve alguma repercussão lá fora? Porque ele, para mim, soa algo que poderia ter sido surgido em qualquer lugar do mundo, né? Não é uma coisa regionalista, assim, é bem universal, né? Sim. Eu acho que foi um processo bem independente, assim, tipo, toda a identidade visual eu construí a partir de pesquisa minha, edição, comunicação, eu fiz tudo sozinho, assim. A capa, que é do Tatsuya Horimoto, ele é um escultor japonês, ele atua lá no É Japão. muito legal. Eu descobri ele, enfim, eu tava numa pesquisa da estética furry, né, que justamente que tem essa coisa com a natureza e o furry tem essa antropomorfização dos animais, a figura animal. E eu encontrei esse artista, ele tinha isso, enfim. Eu acho que, sei lá, a entrada desse EP aqui, ela aconteceu muito de uma forma previsível pra mim, assim. Não foi algo que teve a mesma repercussão que o mesmo tipo de trabalho tem em lugares lá fora que já tem essa abertura pra uma música, sei lá, mais desconstruída, mesmo que seja pop, sabe? Sei. Ah, um pop mais pós-pop, né? Ou post-pop, assim. É porque também tem o lance da divulgação, né? Que já é outro É, trampo, que às vezes nem cabe ao artista fazer esse sim. papel também. Eu acho que envolve recursos, recursos humanos, assim, essa parte da Recursos divulgação. humanos, né? Que eu, independentemente, não vou ter, assim. Então, tipo, eu tive essa dedicação, nem vou dizer investimento, porque não foi um investimento material, né? Mas essa dedicação à, à estética, né? Que eu aposto na estética pra ter o alcance que eu projeto de algum minimamente, sabe? Eu acho que isso teve, assim, eu acho que teve artistas e pessoas que eu admiro e descobri admirar bastante, Que que te estavam deram feedback. ouvindo, me deram um feedback, assim. E até hoje, tipo, como é algo ainda a ser descoberto, assim, na minha concepção, vem novos artistas, novas pessoas me dando feedback desse trabalho, assim. Então, pra mim, o que eu buscava, que era a longevidade mais do que essa propagação em massa, assim. A Claro. longevidade existe já, então eu estou muito Sim. satisfeito com isso, assim. E Com depois teve esse, o Cylon Remixes também, né? é, o Cylon Remix, ele chama Cylon Elem. Elem vem, enfim, palavra elemento, elemental, assim. Que aí, tipo, eu peguei algumas músicas e atribuí, sei lá, elementos a ela, né? A elas. E eu envolvi artistas da cena nacional que eu acho que se comunicam com o que eu faço, justamente nesse lugar de música mais experimental e não descoberta, que não tem espaço e não tem propagação aqui. Quis meio que juntar um pouco a galera sei lá, numa brincadeira ali com as músicas que eu tinha feito, assim. Deu super certo, eu adorei o que todo mundo fez, assim. O Maxo, Digestivo, Naves Cilíndricas, tem a Saskia fazendo o vocal E numa agora música, tem uma coletânea que você está lançando sim. Eu com tô esse produzindo, povo. sim. São os seus Com esse parceiros povo e estéticos. outros mais, assim, né, que é o VA chamado Calmaria, que eu vou lançar no selo, que por enquanto chama Avon Recordings. Qual que é o selo? Avon Recordings. Tá, AVNT é o que você tem já Recordings. faz um tempinho esse selo, Sim. né? É por onde eu lancei os meus EPs e esse álbum de remix. Eu lancei pelo meu selo, porque eu queria ter tudo num lugar só e que eles fizessem sentido, mesmo que seja um selo independente e eu, artista independente, assinado a minha própria label, sabe? Eu acho que se eu juntasse tudo num lugar só, eu poderia ter
uma voz pra chegar em outros artistas e falar, você também pode lançar aqui, sabe? Criar um espaço São novo ali. artistas que têm relação também com sua música, Sim. né? E tá no Spotify, tá no Bandcamp, Eu tá em acho tudo. que todos os EPs que eu lancei, eles estão em todas as plataformas, assim. Só algumas músicas avulsas que eu lanço, às vezes, sei lá, só no Bandcamp e SoundCloud. Você comentou comigo que existe uma relação entre memória e natureza no seu trabalho, né? Sim. Como é isso? Eu acho que isso entra um pouco, por exemplo, na estética do Cylon, que eu trabalhei com essa figura animal. Eu acho que vem muito da minha infância, principalmente associar a vida, a vida mais silvestre, mais orgânica ao que eu faço criativamente, a minha linguagem, assim. Então, justamente quando eu falo de buscar ritmos que não são mecânicos, por exemplo, eu acho que um animal, ele não entenderia o ritmo da forma que a gente entende, né? Não entenderia a dança como algo mecânico, assim. Tipo, entregar um bumbo reto pro animal não é um estímulo necessariamente para ele musical, sabe? Então, eu acho que essa percepção a partir de figuras da natureza, a percepção musical, daí eu acho que se associa muito ao momento que eu tinha antes de entender o ritmo e a música de uma forma teórica e de uma forma mais mecânica, sabe? Tipo, a minha infância, assim. Porque você não passou a infância em São Paulo? Sim, eu passei, mas uma boa parte dela eu vivia na natureza porque eu passava muitos meses vivendo em São Sebastião, que é uma cidade litorânea. Aí eu tive toda uma construção, assim, do meu subconsciente ali na natureza, assim, com o mar e com o mato. E eu acho que ali eu construí meio que essa identidade que, sei lá, as pessoas me chamavam de Mowgli, sabe? Ah, tem a ver. Sim, tipo, o menino lobo, menino iguana, menina, tipo, meio que foi tudo se misturando, sabe, assim. Sei. E eu acho que essa memória da natureza, assim, do elemento, né, da água, assim, eu acho que vem muito na minha música justamente porque é fluxo e é abstrato, sabe? Então, eu tô fazendo um álbum, inclusive, que se chama Água, a partir do projeto Ivu. E fala, sei lá, água, sabe? É isso, é o álbum, entendeu? Que por ser água já dá pra entender que é sobre essa, sei lá, dissolver os gêneros, sabe? O projeto Ivu, ele, inclusive eu falo sobre di, Dissolute Club Music, que é música club dissolvida, assim. Que não é deconstructed, é Não dissolvida. Que é Tem uma outra coisa. diferença? Tem. Qual seria? Eu acho que o deconstructed é justamente algo um pouco mais físico. Entendi. E o dissolute é um pouco Já tá mais mais químico. etéreo, assim. Ele já, tipo, pega toda aquela estrutura e pensa mais numa coisa mais molecular, assim, talvez. Entendi. Até diferente da Airy Music, também seria um subgênero deconstructed. Sim. É mais entre uma coisa e outra, assim. Talvez. Legal. Como sei lá, um conceito novo, assim, na minha cabeça. Aham. É curioso como as pessoas, muita gente ainda relaciona a eletrônica com algo robótico, né? E você traz o oposto disso, Sim, com o certeza. orgânico, né? Orgânico. Tipo, eu acho que existe ainda essa visão ciborgue da música eletrônica na minha cabeça. Depois Mas de 75 anos de música eletrônica, né? As pessoas não sabem, mas desde o final dos anos 40, pelo menos oficialmente, existe música eletrônica. Uhum. E eu acho que
Em poucos momentos ela teve relacionada à tecnologia, como em Kraftwerk, né? Eu acho que ela popularizou por Kraftwerk, e aí talvez essa impressão que ficou na memória da música popular. Mas hoje em dia ela já se desprendeu disso, né? E você Uhum. é um exemplo bem explícito disso, né? Eu acho que já se criou uma relação afetiva, né, muito forte com a música eletrônica, tanto quanto existe com música acústica, né, que pensar tipo nessa questão humana da música acústica afetiva, sabe, às vezes até meio romântica assim. Eu acho que isso já se transferiu pra música eletrônica, sabe? E na verdade tudo é tecnologia, né? O Uhum. violão é uma tecnologia também. Sim. Em alguma época ele foi algo tecno, né? Alguma coisa muito tecnológica. Sim. Acho que Bach, ele não gostou muito do piano, né? Quando apareceu, assim, Hum. preferiu ficar no cravo. Sempre teve essas... E tudo é É, tecnologia que avança, no final sim. são sons, né? Aham. É meio que um processo contínuo, assim, né? É. De, de construção do que a gente Mas eu vê. acho que hoje em dia ninguém mais fala em música feita por computador, né? Acho que a gente já passou dessa fase, né? Sim. Acho que as pessoas já reconhecem mais que existe uma mente, um coração e uma alma por trás daquela Sim. música, né? E existe essa relação humana, né, com a tecnologia que também se tornou uma relação íntima e afetiva, né, assim, sabe? Esse, a tecnologia se torna uma extensão do corpo, mesmo que seja, se você esteja falando de software e de, enfim, CPU, se torna uma extensão do nosso corpo, tanto quanto o instrumento é, né? O instrumento clássico, musical, em violão, piano, enfim. Mesmo que o instrumento ele se relacione de uma forma física com a gente muito mais, enfim, coordenada ali, eu acho que o software ele se assemelha ao nosso cérebro, né? Ele tá ali para dar uma interpretação ao nosso raciocínio lógico e Aham. musical, uma interpretação a mais, né? Assim, uma Claro, e uma coisa extensão não da música. substitui a outra, né? Você pode ir Sim, somando com tudo. certeza. Eu amo essa junção da música orgânica. Em relação ao sound design na música, existe um tipo de música novo que é criado a partir do desenho de som, que eu acho que você já se engloba nessa esfera, né? Uhum. Que respeita o som como composição, mas também existe gente fazendo aquela mesma estrutura de sempre e aplicando o sound design, Sim, não é? sim. O que você acha disso? Eu acho os dois lados interessantes, porque, por exemplo, eu não abandonei meu gosto por techno, por exemplo. Mas se eu vou ouvir techno hoje em dia, o que eu vou gostar? Eu vou gostar do que tem um novo sound design, né? Tem, tipo, novos timbres ali presentes naquele gênero, sabe? Porque como o techno se determina muito pelo ritmo e, enfim, por uma série de características ali que já estão consolidadas faz décadas. O que pode mudar é o sound design, sabe? Então Uhum. eu acho que o sound design aplicado a gêneros consolidados, ele é interessante, mas o sound design como composição e como uma nova percepção musical ali, né? Você ouvir música justamente prestando atenção nisso, no sound design, e compor música também pensando no para onde o sound design vai te guiar, eu acho que, enfim, isso não vou dizer uma nova maneira, porque o sound design sempre esteve presente desde que começaram a sintetizar o som eletronicamente. E não só isso, né? A tipo, criação de instrumentos novos é uma forma de sound design, né? Eu acho Me que, enfim. parece que na música popular eletrônica, né? A gente é da música popular, é diferente da música erudita, Uhum. mas é alternativa. Me parece que nessa década de 10 é que meio caiu a ficha grande, assim, de que dá pra
usar os elementos da música acusmática, de sound Aham, design, sim, para uma música mais popular, sim. E underground. veio isso veio em forma de, sei lá, resquícios, né? Tipo, pessoas foram fazendo isso aos poucos até descobrirem que era legal. É, muito bom. É porque as tracks que têm um sound design diferenciado, elas se destacaram. Os artistas que faziam um sound design novo acabaram se destacando, sabe? Os que traziam timbres específicos, eu acho que o timbre acaba se tornando, a timbragem acaba se tornando a linguagem do artista, tipo, uma parte importante da linguagem do artista na hora de produzir, compor, sabe? É, e eu acho que dá muito mais liberdade, assim, né? Porque parece que a gente chegou num certo esgotamento, assim, na virada para os anos 2010, né? Muito revival de revival. Ninguém mais sabia o que fazer, voltava para os anos A New 80, Wave, voltava para que os é a anos Old Wave. 90. E aí, né, acho que chegou nesse auge da Vaporwave, né? Que acho que é o ápice da nostalgia de algo Uhum. que nunca foi. Isso foi lá pra 2013, né? Aí eu acho que até um Vaporwave. pouquinho antes, assim. Sim, E aí 2012. acho que o povo partiu para o experimentalismo mesmo, assim, criou-se uma abertura, né, uma liberdade, assim, para experimentar mais, assim. Eu acho que se glorificou mais, né? Esses artistas que, enfim, criam uma própria linguagem livre dos maneirismos, dos vícios, assim. É, porque dá muito mais liberdade ao artista, né? Sim. Eu acho que se torna mais associável à persona também, né? A linguagem dos artistas que trabalham sound design, assim, eu acho que se associa muito à personalidade deles. E tem muitos artistas que eu ouço o sound design e já imagino quem seja, sabe? Tipo, um exemplo, sei lá, a Sophie. É interessante você tocar nesse ponto, porque o indivíduo voltou, né, na década Aham. de 10. Era uma coisa que já estava totalmente diluída, assim, Sim, sendo diluída nos anos 90, na primeira década do século 21, né? sim. Aí parece que veio o pop bombou e de certa forma isso influenciou Uhum, a, os artistas da música alternativa também, né? sim. Eu acho que o produtor tava muito em segundo plano, assim, né? Muito, é verdade. Quando teve essa o pop ele só cresce, né? Tipo, ele cresce junto com, acho que até uma densidade da cultura em massa, assim. Eu acho que a cultura em massa ela é cada vez mais poderosa, assim, sabe? E eu acho que quando teve nos anos 2000, assim, os produtores eles eram muito beatmakers, né? Eles eram muito o suporte do artista que vai assumir ali o palco e a Eram, presença acho que e a foram uns interação 20 com o público, anos assim. de apagamento, assim. Sim. E que fazia sentido até no começo, assim, mas né, tudo é cíclico, né? Digamos. Então, Ian, obrigado pela Obrigada. entrevista. Foi muito bom. Gostei. Gosto de poder falar sobre essas coisas não manifestadas. Tá ótimo, então, gente. Até a próxima.